O avanço do coronavírus atingiu em cheio o mercado financeiro, como destacou a Thaís Herédia aqui na programação da Rádio Bandeirantes, em todo o mundo. No Brasil, o Ibovespa caiu 3,3%, o dólar fechou a mais de R$ 4,21, hein, Cláudio? A falta de escrúpulos dessa gente é impressionante, né? Como eles fogem eles fogem da má notícia, né? Mas, enfim, é do jogo mesmo, não tem jeito. Mas só serve para a gente ver que tipo de gente, né, decide sobre isso, né, sobre quando o mercado financeiro bomba ou desaba. O temor é que a epidemia afete o crescimento da economia chinesa e prejudique o turismo mundial. Por isso, as principais quedas nesta segunda-feira foram registradas em papéis de empresas aéreas, cassinos e hotéis. Segundo o economista Daniel Poit, o importante nesse momento é acompanhar a evolução do surto de olho na história. Caso não haja uma contenção, os ativos considerados mais seguros deverão começar a subir. Há um risco grande para a economia. Na história da humanidade há exemplos de fenômenos semelhantes em outras épocas. Para onde vão os investimentos? Em geral, as pessoas vão procurar aqueles bens que têm o que a gente chama de valor intrínseco. Tem preço estável e próprio. É o caso dos metais preciosos, principalmente o ouro, os imóveis, proteção, né, de garantia de valor. E ontem a Organização Mundial da Saúde reclassificou, né, a preocupação, o alerta subiu em relação à doença. Nas últimas horas a gente teve informação de que Hong Kong está suspendendo viagens de trem, os Estados Unidos recomendando aos americanos que só façam viagem para a China em caso de extrema necessidade, e a Alemanha, né, Cláudio, que registrou agora junto com outros 14 países o caso de coronavírus. Aqui no Brasil, é a pergunta de muitos ouvintes, tem um caso em Minas Gerais que está sendo investigado, mas não é tratado como uma suspeita. Uma mulher que esteve na cidade epicentro da doença na China, chegou aqui à capital mineira, está internada com alguns sintomas, não está passando bem, mas ainda não é possível dizer que essa é uma suspeita de coronavírus aqui no Brasil, porque ainda as informações são preliminares. A gente tem que estar preparado, né? Porque é inexorável, inevitável, né? Alguém infectado com coronavírus vai entrar no Brasil, vai trazer o vírus para cá, e as autoridades sanitárias têm que estar preparadas para isso. É preciso, e certamente o Ministério da Saúde está tomando providências nessa direção, é preciso estabelecer uma espécie de cinturão de proteção nos aeroportos, nos portos, né? Nas fronteiras. É possível, sim, adotar cuidados que reduzam o risco do contágio desse vírus aqui no nosso país. Mas olha, se ele corre, né, com essa rapidez, né, como se tem verificado, e também como eles levam, são 14 dias, né, em que ele se instala no corpo da pessoa, é tempo demais, é tempo suficiente, inclusive, para que outras venham a ser contaminadas, etc. É por isso que esse é o que é o grande risco, né? Mas a gente deve estar preparado para isso, viu? E os governos também têm que se preparar, tem que, os aeroportos, os voos que chegam da China. E olha, se você for verificar, por exemplo, em Guarulhos, quantos voos da China chegam todos os dias, dá para ficar um tanto quanto inquieto com isso, né? Então, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde em São Paulo, se não tomou providências ainda para a verificação desse pessoal que está chegando da China, seria de uma irresponsabilidade total. É por isso que eu acredito que cuidados estão sendo tomados, essas pessoas estão sendo ouvidas, entrevistadas, estão sendo estimuladas a informar se está trazendo algum tipo de sintoma, né, como febre, tosse, aqueles sintomas que são muito parecidos com o de uma gripe comum. Enfim, mas devemos nos preparar para o pior. Olha só, dessa cidade da China, né, onde começou o Wuhan, foi constatado o primeiro caso, e dali que começou toda essa investigação a respeito do coronavírus, Thaís Herédia, saem 2 voos por dia para Hong Kong. 2 voos por dia para Osaka, 2 voos por dia para Seul, 2 voos por dia para Singapura, além dos voos internos da China. Esses voos todos aqui para fora da China, né? São 3 voos por semana para Sydney, na Austrália, 3 voos por semana para Moscou, 3 voos por semana para Bali, 4 voos por semana para Dubai. Então,
nós estamos falando só dessa cidade, né, onde começou essa história do coronavírus no interior da China. Na China não tem cidade pequena, né? O ouvinte já sabe disso, porque nós temos uma população bilionária e então a facilidade, né, que você tem hoje com o deslocamento de aeronaves e o número de voos que você tem também ajuda a proliferar um vírus numa situação como essa. De Pequim, há voos diários para todas as capitais da Europa, né? Então, você vê por aí como o alerta mesmo, como disse o Cláudio, precisa, nesse momento, estar no máximo grau para que nós possamos evitar o aumento da disseminação do vírus aí pelo mundo, né? Olha, eu queria falar da reação do mercado financeiro. Ontem veio mais esse debate, né, sobre a, entre aspas, insensibilidade dos investidores, enfim, diante desse drama humano que a gente acompanha na China. Eu tento trazer uma visão um pouco mais pragmática aqui, eu não estou defendendo ninguém, mas eu acho importante compreender que esses operadores do mercado financeiro, eles têm todos uma mesma característica, né, que eles têm sangue muito frio. Nos Estados Unidos, por exemplo, as duas maiores bolsas de valores lá têm mais de 5 mil empresas listadas, mais de 5.300 empresas listadas. Isso significa o quê? Significa que mais de 5.300 empresas nos Estados Unidos usam colocam suas ações à venda nas bolsas de valores como forma de financiamento das suas operações, né? Em vez de ir ao banco tomar dinheiro, as empresas abrem o seu capital e tomam dinheiro do investidor para financiar a sua operação. E a contrapartida é o crescimento, é o lucro, é a boa governança e o retorno para o investidor, porque é como se fosse um empréstimo do banco. A maioria dos fundos de pensão nos Estados Unidos tem investimentos, a maior parte dos investimentos nas bolsas de valores. Então, nós estamos falando da poupança de milhões e milhões e milhões de brasileiros, de investidores no mundo inteiro, que são geridas por esses operadores no mercado financeiro. O que aconteceu ontem e o que pode acontecer nos próximos dias é um pânico de que a economia global sofra uma desaceleração. Essa era uma ameaça que rondou 2019, com perspectiva para este ano, acabou sendo disseminada até pelo acordo fechado entre Estados Unidos e China, que era uma grande fonte de tensão, e agora vem o coronavírus e coloca essa perspectiva. A China é a locomotiva do mundo. Se ela desacelera, o resto do mundo desacelera junto, e as empresas ganham menos, e as empresas dão menos retorno, geram menos emprego, colaboram menos para o crescimento. Aqui no Brasil não é diferente, né? A gente tem pouco mais de 350 empresas listadas na Bolsa, nós estamos engatinhando ainda no chamado mercado de ações, até porque tínhamos taxas de juros muito altas durante muito tempo, valia muito mais a pena financiar o Estado do que financiar o setor produtivo. A gente está exatamente no meio dessa transição, porque, afinal de contas, temos taxas de juros de 4,5% caminhando para menos do que isso. Então, o brasileiro está caminhando para fazer essa transição, para aprender e investir no setor produtivo, financiar a produção brasileira, como fazem os países desenvolvidos, as maiores economias do mundo. Então, o que soa... Tem especulador? Tem o cara que quer se dar bem? Tem, mas isso é em todos os lugares. Na política, no mercado financeiro, em qualquer lugar do mundo, né? Outro dia o Cláudio Zaidan estava lembrando aqui que o Adam Smith tinha uma máxima que dizia que o açougueiro ele não está vendendo carne pelo bem da comunidade, ele está vendendo carne para ter um ganho. E isso Adam Smith falou lá nos anos 1700 e não sei quanto. Então, olhando com um pouco mais de pragmatismo, a reação pode ter sido exagerada, pode ser uma reação intensa demais, gerando um pânico que não está fundamentado na realidade, mas ela faz sentido, porque é a gestão de trilhões e trilhões de dólares só em valor de mercado. As maiores bolsas do mundo, a maior bolsa dos Estados Unidos, que é a Bolsa de Nova York, só em valor de mercado é maior do que o PIB dos Estados Unidos. Então, e a Bolsa de Nova York, lembrando, de novo, como eu disse aqui, a maioria são mais de 230 mil, 240 mil investidores, pessoa física. São
milhões. Quantos milhões de habitantes há nos Estados Unidos, né? Então, nós estamos falando aqui da poupança de milhões e milhões de pessoas. Tem os mega investidores tipo Soros? Tem, mas eles não são a maioria. A maioria é a poupança das pessoas que está sendo gerida por essas pessoas que colocam de lado o fator humano e tomam uma decisão pragmática. Qual é o ativo que vai perder menos? Qual é o ativo que é menos arriscado? Qual é o ativo que vai me dar mais segurança para atravessar esse momento de turbulência em que há mais incerteza do que noção do que pode acontecer nos próximos dias? Essa é a reação do mercado financeiro. Bom, a diferença é que no açougueiro eu confio. Essa é a única coisa a única diferença que há. Mas olha, eu estava vendo aqui, minha gente, tem voos entre São Paulo e a China, voos diários. E são inúmeras, tem até companhia aérea, eu estou vendo aqui a lista, tem até companhia aérea que nem sequer eu tinha ouvido falar na vida. Mas tem também aquelas tradicionais, inclusive as brasileiras, Latam, a Gol, e as americanas, a American Airlines, por exemplo, tem voos diários permanentes para vários locais da China, sobretudo Pequim, mas também tem Guangzhou no Cantão, enfim, vários. Assim, o voo que vai é voo que volta, né? E, portanto, assim, os voos que chegam da China diariamente, aliás, seria até uma boa pauta verificar isso, se de fato as autoridades sanitárias estão adotando, né, os cuidados. São companhias aéreas do mundo inteiro, mas também da China, a Air China, por exemplo, tem voos diretos, aliás, até os preços bastante atraentes para quem tem curiosidade com relação a isso. Preços abaixo de 1.000 euros daqui para o outro lado do mundo, até que é um preço bastante razoável. E também empresas Ethiopian, KLM, Air France, United, olha, tem para todo gosto. Agora, é assustador o número de voos que chegam e saem para a China todos os dias de Guarulhos.